Irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, esse é o momento do culto público em que vamos ouvir a palavra do nosso Deus sendo exposta e cremos que, de fato, esse é um meio especial de graça. Então, vamos nos preparar com atenção, com oração, mas antes disso, vamos ler o texto dessa manhã. Nós iremos ler o livro de Atos, capítulo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, todo o capítulo, e depois iremos orar, nos preparando então para ouvir a exposição do texto que iremos ler agora. Atos 14. Atos 14, a palavra do nosso Deus diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade, que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé,
e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor em toda a terra. Queremos te adorar, ó Deus, aqui reunidos publicamente diante do Senhor, em obediência à tua palavra, nos reunimos no teu santo dia. Também, ó Deus, aqui cumprindo aquilo que o Senhor nos chama a cumprir, o dever da adoração, lendo a tua palavra, orando, louvando o nome do Senhor. E também, ó Pai, queremos ouvir a tua palavra sendo exposta. Cremos que o Senhor escolheu esse método para a nossa edificação, santificação, para o avanço do teu reino nesta terra. Abençoa, Deus, esta congregação do Senhor, esta igreja local. Fala aos nossos corações pela tua palavra, nos ilumina. E abençoa, Deus, esse momento de adoração, com a tua bênção especial, com a obra do teu Espírito, a presença de Cristo no nosso meio. Assim seja exaltado o nome do Senhor, pela tua palavra, pelo Espírito, e que possamos nos alegrar em poder participar deste culto, em poder ouvir o teu Evangelho sendo anunciado. Faz assim, ó Pai, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, o pregador inglês George Whitefield certa vez disse: meus irmãos, precisamos ser purificados. Nossa tendência é querer ir para o céu em uma cama macia. Mas o caminho do rei para muitos consiste em um leito de dores e abatimento. Conforme sabemos, há várias estradas em Londres chamadas Caminho do Rei. E foram excelentemente construídas com pedras. Mas o caminho do rei para o céu está repleto de cruzes e aflições. Irmãos, nós estamos considerando nesse livro de Atos dos Apóstolos, e estamos naquilo que é conhecido como a primeira viagem missionária de Paulo. Embora nós já argumentamos que antes dessas viagens, primeira, segunda e terceira, Paulo já havia cumprido a sua vocação em outras partes, na Arábia, na Síria, em outros locais, desde a sua conversão. Mas estamos vendo esta passagem, essa sessão conhecida como a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nós temos visto o modo como Deus usa a igreja para enviar. Vimos aí a equipe missionária, Barnabé, Paulo e João Marcos, e agora Barnabé e Paulo. E então eles continuam a sua jornada pregando o Evangelho. Então nós temos aqui a segunda parte do que é conhecida como a primeira viagem missionária. E o encerramento desta viagem, quando os discípulos retornam à igreja. E como nós vimos aí no final do capítulo, eles relataram, no final, eles deram um relatório, mostrando aí a importância, a igreja envia, a igreja sustenta, os missionários cumprem a missão, e eles retornam à igreja e eles trazem relatório. Embora não há números estatísticos exatos, mas eles podiam dizer, relatando o verso 27, quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Claro, a igreja deve ter se alegrado muito no Senhor.
Então, ainda nessa passagem, no começo desse capítulo, nós vemos a viagem acontecendo. E então, neste texto do capítulo 14, Paulo chega a uma cidade chamada Icônio. Icônio estava a 128 quilômetros da Antioquia da Psídia, onde haviam pregado. E era uma importante cidade romana. E os discípulos, apóstolos ali, Barnabé e Paulo, ficaram considerável tempo ali naquele lugar, ainda que havia perseguição. Verso 2, os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Mas no verso 3 diz que eles se demoraram ali muito tempo falando ousadamente no Senhor. E essa palavra era acompanhada por sinais e prodígios, por milagres, muitos milagres. Nós vemos nos evangelhos que onde Jesus ia, muitos sinais eram feitos. O mesmo aconteceu com os apóstolos, as testemunhas autorizadas do Senhor, e o propósito desses milagres era confirmar a autoridade apostólica. Confirmar que estes eram verdadeiros enviados do Senhor. Verdadeiros ministros de Deus ali, apóstolos de Cristo Jesus. Então, os apóstolos chegam àquela cidade e muitos milagres são realizados ali naquele lugar e há resistência, há oposição. Mas eles permanecem, Paulo e Barnabé seguem o seu padrão de priorizar o ensino nas sinagogas, no culto sinagogal, no local onde os judeus prestavam o seu culto. E então, como vimos, muitas vezes eram concedidas oportunidades para Paulo pregar nestas sinagogas. E o texto diz que o efeito dessa pregação foi que eles falaram de tal modo que veio a crer gratidão tanto de judeus como de gregos. Nós vemos a bênção de Deus sobre o ministério de Paulo e Barnabé. O Senhor os enviou. O Senhor confirmou a palavra da sua graça, operando fé nos corações, operando milagres extraordinários, manifestando o poder do Senhor, manifestando a chegada do seu reino ali naquele lugar, naqueles corações. Mas, irmãos, onde o evangelho é pregado, também há rejeição, recusa, obstinação. Os judeus manifestam aí incredulidade, desobediência. A fé, a resposta da fé é submissão, é obediência. Deus falou, o assunto está encerrado. Foi Deus que disse, então, cabe a nós acatar, nos submeter. Essa é uma característica da fé. E a essência da incredulidade é a desobediência. Então, há duas respostas possíveis para o Evangelho. Ou submissão, crendo que a palavra de Deus tem autoridade, que nós precisamos abraçá-la, precisamos entendê-la com a ajuda do Espírito e nos colocar debaixo da autoridade dela. Ou outra reação é a desobediência, a rebeldia. E aquele que crê, ele vai manifestar essa fé com boas obras, atendendo, desejando servir a Deus, ouvir a sua palavra, dedicar-se a Deus mais e mais. E a reação dos incrédulos é de más obras, de rebelião, de pecados, de resistência à fé, à palavra, à igreja, perseguição, desprezo pelo Evangelho. Então esses judeus movidos de inveja, eles agitavam a cidade contra os apóstolos, envenenando a mente dos gentios. Então, percebe, irmãos, que os apóstolos ali estavam anunciando as boas novas, mas eram tidos então como agitadores, como criminosos. E então, no verso 4 diz que dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros
pelos apóstolos e houve um tumulto. No verso 5 diz, o tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Imagine aí. Linchar, apedrejar. E, de fato, irmãos, isso não era algo feito só para intimidar. O propósito do apedrejamento era a morte, ferir, dilacerar o corpo, causar a morte daqueles como que julgando, sentenciando a morte. Então o povo da cidade, por meio de um julgamento fajuto, de um falso julgamento, queriam apedrejar, condenar, sentenciar a morte. E então, diante disso, no verso 6, nós vemos que Deus fechando essa porta à pregação por meio dessa perseguição feroz, então eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então, a igreja, nós vemos que na viagem missionária e na pregação, a igreja prosperou debaixo de perseguição, debaixo de oposição, debaixo de cruzes. E isso, irmãos, não é diferente hoje. Se queremos pregar o evangelho da graça de Deus, se queremos agradar a Deus e não a homens, se queremos servir ao Senhor, nós sabemos que, claro, haverão aqueles que crerão pela graça de Deus, pela obra do Espírito. Mas haverão também aqueles que resistirão. Aqueles que irão se opor à mensagem. Aqueles que estão em trevas. E de fato nós vemos que há perseguições contra a igreja, contra o cristianismo. Mas ainda assim a verdadeira igreja continua. E Deus abençoa a sua igreja com crescimento, com milagres da sua graça. Então, irmãos, muitas pessoas querem aí dizer que estão operando os milagres, os sinais apostólicos hoje. Muitos dizendo-se apóstolos de Cristo. Mas nós vemos, conforme Paulo diz também em Gálatas 3:5, nós vemos que os milagres, eles tinham um objetivo: confirmar a pregação apostólica. E esses milagres não eram concedidos pela virtude dos apóstolos. Paulo diz em Gálatas 3:5 o seguinte: quem vos concede o Espírito e o que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É por causa de mérito, de obras? Então, se a igreja não tem milagre porque nós não estamos fazendo campanhas ou eventos aí, embora nada contra, devemos nos consagrar, servir a Deus. Mas, irmãos, nós devemos entender que esses milagres, eles eram para confirmar a pregação genuína. Aqueles ministros eram pessoas verdadeiramente chamadas pelo Senhor. Então o milagre não era para chamar atenção para aquele que operava o milagre. Mas o milagre era para apontar para Cristo, para a pregação, para a mensagem. Então nós vimos aí que esta pregação dividiu os habitantes de Icônio, uma polarização muito grande, e eles conseguiram a ajuda das autoridades para buscar e apedrejar. Então a oposição chega ao seu auge com essa ameaça de apedrejamento. Uma ameaça de apedrejamento, o que fez os apóstolos saírem dali, e muitas vezes isso aconteceu com Paulo. Esse é um padrão na vida missionária de Paulo. Esse é um padrão que vai ser encontrado na vida daqueles que, de fato, querem pregar o evangelho genuíno. Então, esses sofrimentos e cruzes faziam parte da vocação apostólica. Então, muita gente quer
lê as biografias, né? E vê lá os crentes que foram dilacerados pelas feras, outros serviram de tocha para Nero, ele acendia, queimava os crentes para iluminar Roma. Né? Muitos crentes ali que sofreram, que morreram pela causa de Cristo. E aí nós lemos as histórias dos grandes homens de Deus. E aí muita gente se interessa por ter uma espiritualidade. Mas, irmãos, como é que sabemos se a igreja também quer padecer a cruz, carregar a cruz? Será que Deus tem nos demonstrado isso? Que no caminho da fidelidade há cruzes, há tribulações, e que se queremos de fato viver uma vida de santidade, de piedade, nós vamos enfrentar dificuldades, tribulações, na luta contra o nosso próprio pecado, mas também como igreja em pregar o Evangelho, anunciar a luz de Cristo, que revela as trevas do coração humano. Então, sofrimentos acompanhavam ali a tarefa missionária. Parece que quando o sofrimento vem para a vida cristã ou para a vida dos ministros, parece que é uma coisa que é surpresa, não era para acontecer. Mas o que nós vemos aqui é que faz parte da nossa vocação cristã. E especialmente daqueles que querem servir a Deus pregando a palavra. Então, os missionários precisam sair. Essa perseguição, ela em alguns momentos se torna tão forte que é necessário que aquela porta é fechada. Que é necessário que os missionários sigam para outro lugar. E eles então foram para uma cidade chamada Listra, colonizada pelos romanos, que havia uma presença ali grega muito forte. Mas havia também a língua nativa, uma língua licaônica. Aparentemente não havia sinagoga ali, naquela cidade de Listra. E eles adoravam o panteão de deuses gregos. E há algo curioso nessa cidade. Havia ali um paralítico muito semelhante àquele que Pedro curou lá no templo de Jerusalém, na Porta Formosa. Irmãos, então nós vemos aí que muitos milagres eram feitos. Mas Lucas, como escritor inspirado, conduzido pelo Espírito Santo, ele se concentra no problema deste paralítico. Havia, verso 8, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. É igual aquele outro, da porta do templo. E era alguém que deveria ser um mendigo. Não podia trabalhar. Naquele tempo, uma pessoa nessa condição não poderia obter um emprego ou uma fonte de renda. Então ele precisava esmolar e certamente era alguém conhecido da cidade. E então, embora Paulo tenha feito muitas outras curas, o texto bíblico se concentra na vida deste homem. E então eles pregam ali. E este homem ouviu Paulo pregando. E fixando nele os olhos, Paulo olhando para esse paralítico, viu que ele possuía fé para ser curado. Então, irmãos, nós cremos que o Espírito Santo, ao ouvir a pregação de Paulo, este paralítico creu pela obra do Espírito. Ele creu em Jesus. O Espírito revelou a Paulo, mostrou a Paulo, deu a ele discernimento de que aquele homem tinha fé para ser curado. E então Paulo diz aí, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. E as multidões viram o que Paulo fizeram. Irmãos, então, nós vemos aí que este homem foi curado. E os comentaristas nos dão conta, e nós cremos nisso, que há um paralelismo aí entre a cura de Pedro e a cura de Paulo. Porque o ministério apostólico de Paulo, ele é muito perseguido. Por ser um apóstolo tardio, um 13º apóstolo de Cristo.
por não ter vivido com Cristo, enquanto o Senhor estava aqui nesta terra. Então, possivelmente, Deus o Espírito Santo, Deus quis manifestar esse sinal através de Paulo, a cura de um paralítico, para demonstrar a autoridade apostólica de Paulo semelhante à de Pedro. Então, um grande sinal foi feito. Aquele homem tinha fé. Que fé era esta? Irmãos, a fé é necessária para a salvação. A fé, quando Jesus curava e dizia assim, a tua fé te salvou. Essa palavra salvou, ela é intercambiável com você foi curado, você foi salvo também. A expressão ser curado pode significar ser salvo. Então, com frequência, é atrelada a fé ao milagre da cura. E muitas vezes esse refrão é repetido, tua fé te salvou. Você foi curado, você foi salvo. Então esse homem, ao ouvir a pregação, ele creu em Jesus. Ele teve uma fé autêntica, que o salvou. E ele recebeu também a cura física. Deus decidiu curá-lo. Então Paulo pôde detectar esta fé, Deus lhe deu essa condição. E ele então, como apóstolo de Deus, deu esta ordem da parte de Deus, e o Senhor curou aquele homem. Então um homem que nunca andou, nunca havia andado, conhecido da sua cidade, ele andou, um milagre notório, grande alegria naquela cidade. Irmãos, algo que o homem não pode fazer, que ninguém jamais fez, ou poderá fazer deste modo. Geralmente uma pessoa quando fica debilitada, perde a locomoção, e ela fica de cama há muito tempo, ela não anda de uma vez. Mesmo que ela consiga um tratamento para ser curada, ela vai levantar aos poucos. Ela vai sendo reabilitada. Para poder voltar a andar, alguém que andava e perdeu a idade. Mas aqui não, é um milagre. No mesmo momento o homem andava. Não foi algo ali preparado, não foi um jeitinho que foi feito, foi um milagre de Deus, uma intervenção de Deus. Não foi um sinal fraudulento ou enganoso, mas um sinal incontestável. E as multidões ali foram agitadas e espantadas, verso 11 e 12. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Os deuses estão aqui. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Era um povo pagão. Eles não tinham contato com o Antigo Testamento, com o Deus de Israel. Eles acreditavam nas lendas a respeito dos deuses. E esses deuses do panteão grego e romano, que é muito similar, haviam lendas de que eles haviam visitado a terra, esses deuses. E naquele lugar onde Paulo estava pregando, naquela cidade, naquele lugar, havia uma lenda de que Zeus e Mercúrio haviam visitado aquela cidade, em forma humana. E eles queriam ser recebidos, receber a hospitalidade do povo, da cidade. Os deuses desceram em forma de homens e foram rejeitados. Não foram recebidos, não foram acolhidos. Até que um casal idoso, velhinhos, não tinham muitos recursos, casal humilde, decidiu receber esses deuses. E aí os deuses, eles não sabiam que eram deuses, né? E aí os deuses chamaram, vem cá, aí levaram ele lá para o alto do monte, Zeus e Mercúrio, e depois mandaram uma chuva que inundou tudo, todo mundo foi destruído. E depois esses deuses reconstruíram a casa desse casal com ouro. Então, ao perceber que Paulo e Barnabé, ao julgar que Paulo e Barnabé eram esses deuses,
Aquele povo não queria ser ingrato, como seus antepassados. Mas nós vemos então, irmãos, aí que, verso 13, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas, queriam sacrificar. Eles não queriam cometer o erro dos seus antepassados, que rejeitaram os deuses. Então o sacerdote vem cumprir o seu trabalho. Traga aí os animais, vamos adorar. Vamos sacrificar, vamos cultuar. Aconteceu de novo. Os deuses estão aqui entre nós. Mas nós vemos então, irmãos, que Paulo, ouvindo isto, talvez alguém traduziu ou ele percebeu, porque eles falaram em língua licaônica. Paulo, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Ele diz aí: e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Então Paulo e Barnabé, percebendo o absurdo, a idolatria, o que estava para acontecer, então eles rasgaram as suas vestes em protesto e lamento daquela idolatria. Eles não estão ali para roubar a glória de Deus. Eles não são deuses. Eles são enviados de Deus para pregar o Evangelho da salvação, a luz de Cristo. Então, diante disso, eles perguntam: homens, por que estáis fazendo isto? Nós também somos homens como vocês. Então, irmãos, percebam o paganismo. O básico acerca de Deus tem que ser pregado ali naquele lugar. O básico. Eles não tinham contato com a Bíblia. Não havia preparação alguma para receber o Evangelho. Então, antes de pregar Jesus, Paulo e Barnabé precisavam explicar quem é Deus para eles. Quem é o Criador, o sustentador de sua criação. Veja o verso 16, 17. No verso 15, o final, ele diz também: destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Veja que Paulo está expondo quem é Deus. Verso 16, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, este é o Deus vivo. Paulo diz: este é o Deus que eu prego. Este é o Deus que lhes permitiu por um tempo, lhes deixou na ignorância, mas não deixou de dar testemunho de si, de enviar chuvas, fartura, bênçãos ao vosso coração, mas ainda assim era com dificuldade. Que eles impediram aquele povo de os idolatrar, de os cultuar como se fossem deuses. Então, irmãos, Paulo prega a Deus, a doutrina de Deus. Dependendo do lugar onde você prega o Evangelho, dependendo do lugar onde um missionário for pregar, até mesmo antes de apontar para Cristo, ele precisa pregar sobre o ser de Deus, para poder expor a doutrina da Trindade, para poder expor a necessidade do mediador. Porque existem culturas e lugares onde há uma ignorância completa sobre quem é Deus. O salmista diz, no Salmo 145, o Senhor é bom para todos. O Senhor Jesus também disse que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. Então nós podemos falar de Deus, da providência, da criação, do sustento de Deus. É Ele quem concede os ciclos da natureza.
o verão, o inverno, o sol, a chuva. Então, irmãos, vemos como é difícil, de fato, ser um missionário, pregar para aqueles que de nada ouviram. Como pregarão, né? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como pregarão se não forem enviados? Né? Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, de fato, há contextos em que é muito desafiador pregar o evangelho. Não há fundamento. Há um falso fundamento, né, dos ídolos que precisa ser arrancado para poder então lançar o verdadeiro fundamento bíblico. Então, para entender a salvação em Cristo Jesus, para entender o evangelho, as boas novas, o homem precisa entender toda a Bíblia, toda a Escritura. As doutrinas todas são importantes. E nós precisamos então pregar as Escrituras de modo geral. No verso 19 nós vemos que depois da cura do aleijado, eles permaneceram um bom tempo ali. Né? Perdão. Verso 19, né? Nos diz que aparentemente ali, pelo que vemos aí, Paulo permaneceu um tempo na cidade, o suficiente para ter uma igreja ali. Mas no 19 é dito, sobrevieram os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, e apedrejando Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Então, havia um grupo ali, depois dessa pregação, é o que percebemos aí, mas há oposição novamente. Verso 19. Aqueles de Antioquia e Icônio, as outras cidades, instigaram a multidão e eles arrastaram Paulo e agora eles conseguem apedrejar Paulo, que é dado como morto. Paulo é apedrejado. O Senhor o preservou a sua vida. Mas nós vemos então, irmãos, este apóstolo de Cristo sofrendo pelo Evangelho. Não foi um apedrejamento, né, de brincadeira. Ele foi apedrejado. As pedras o feriram. Ele está sofrendo pela causa do Evangelho. Ele é dado como morto naquele momento. Tem um momento que Paulo vai defender o seu apostolado, que é lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, porque, volta a dizer, o Espírito Santo quis que ficasse registrado a história de Paulo aqui, e essa cura, e esses relatos, porque o ministério de Paulo era muito questionado. E Paulo, defendendo o seu ministério, lá em 2 Coríntios, ele diz, são ministros de Cristo. Alguns que estavam se exaltando, ele diz, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Quase morreu, quase morto, apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Então, irmãos, vemos que, argumentando, como falamos no princípio, que o Senhor tem um caminho para cada um de nós. E que, em geral, o caminho de Deus para os seus eleitos não é um caminho fácil para o reino dos céus. No verso 20, nós vemos aí que Paulo, então, eles vão para outra cidade, a cidade chamada Derbe. Não há muitos detalhes do trabalho ali de Paulo em Derbe, mas eles anunciaram o evangelho naquela cidade e eles fizeram muitos discípulos e voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então aí no 21 nós vemos que eles permaneceram tempo suficiente para ter igrejas ali. Não sabemos quanto tempo. Mas Paulo deixou uma igreja em Listra e em Icônio e em Antioquia.
E eles retornam àquelas igrejas fortalecendo as almas dos discípulos. E os encorajando, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ontem nós estávamos falando sobre o envelhecimento, né, com a UPH, e de fato isso tem a ver com isso que estamos falando aqui. Talvez nós não vamos passar por martírios. Talvez não seja o propósito de Deus, mas as tribulações, o fato de Deus permitir que vivamos nessa terra, haverão problemas, dificuldades, mas também acrescentando a isso, por sermos igreja, por sermos fiéis. Então Paulo retorna ali fortalecendo as igrejas. Verso 23 estabelece presbíteros em cada igreja. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então a viagem é concluída e nós vemos que Deus concedeu fé aos gentios. Deus abriu a porta da fé aos gentios. Deus estabeleceu uma igreja. Veja no verso 27, no final, ele diz, e como abrir aos gentios a porta da fé. Deus concedeu fé salvadora. E então nós temos aqui o final desta viagem missionária. Irmãos, então, diante de tudo isso que nós vimos aí, né, voltando a esse ponto do sofrimento na vida cristã, nós vemos então que é o propósito de Deus que possamos seguir a Cristo, refletir a Cristo nesse mundo. E faz parte da nossa vocação, então, o negar-nos a nós mesmos, o tomar a cruz. Paulo diz em Colossenses 1:24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então não quer dizer, tudo isso que aconteceu com Paulo, não quer dizer que Paulo estava em pecado, ou que o Senhor era contra Paulo. Mas tudo isso, na verdade, irmãos, é o propósito de Deus para a sua igreja. E Deus está conosco em meio às lutas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele foi rejeitado, perseguido, nós vemos o nosso Senhor. Então nós vemos tudo isso. E nós vemos então que a igreja, a missão da igreja, ela é cumprida em meio à rejeição, à resistência. Muita gente acha que a missão da igreja, a gente tem que, não, se Deus está nos abençoando, tem que estar todas as portas abertas. E não aceitam que portas se fechem. E não é isso que vemos na vida de Paulo. O Espírito conduziu Paulo de cidade em cidade, e muitas vezes o sinal do Espírito de que ele deveria sair é que Deus fechou a porta para ele. Então, mas ainda assim, mesmo com essas portas fechadas da perspectiva humana, a graça triunfava. Deus triunfa sobre Satanás, sobre a oposição do mundo. Então não adianta a resistência do mundo. E aí, irmãos, nós precisamos perseverar, sabendo que haverá sempre duas respostas: fé ou desobediência. Mas não devemos ter incredulidade, mas por amor aos eleitos, por amor àqueles que crerão, nós devemos continuar pregando o Evangelho de Cristo. Então não há desculpas para pararmos de pregar. Não há desculpas, irmãos, para não cumprirmos a nossa missão como igreja. Não é porque está difícil, não é porque tem lutas, não é porque o mundo está mais secularizado, o ateísmo está crescendo, não é porque já expulsaram o cristianismo da esfera pública. A igreja, é claro, irmãos, sabemos que há uma separação de igreja e Estado. Mas nós cremos que
Cristo é o Senhor, tanto da igreja quanto do Estado. É claro que a igreja não pode interferir nas coisas do Estado, o Estado também não pode interferir nas coisas da igreja, mas o Estado é servo de Cristo e a igreja também é serva de Cristo. Porém, hoje, não pode, a igreja, as pessoas dizem, não, você é da igreja, você é cristão, você não pode falar nada na sociedade. A oposição, a perseguição. Se um crente tem um cargo público, se o crente está lá no lugar de trabalho, ele não pode ter a sua fé ali. E o Estado, irmãos, embora ele seja laico, ele não tem uma denominação religiosa específica, mas o Estado é servo de Deus. Ele está relacionado com Deus. E o papel da igreja é pregar a verdade, anunciar a ética de Deus, denunciar os erros. João Batista denunciou o pecado de Herodes, o seu casamento espúrio, vários pecados. Né? Ali no Antigo Testamento, o pecado de Acabe, dos reis de Israel, Deus levantava os profetas para denunciar o pecado daqueles reis ímpios. Então, irmãos, nós devemos entender isso, que precisamos pregar, ainda que há uma perseguição, uma resistência, porque as pessoas não aceitam que o cristão possa ter opinião, que o cristão possa ter uma posição na vida pública, em várias áreas da vida. Mas Cristo é o Senhor de tudo e de todos. Cristo é o Senhor. O Estado é servo de Cristo. A igreja está aqui para servir a Cristo. Então, irmãos, nós não temos desculpas para não pregar o Evangelho. Podemos sim, com sabedoria, buscar sabedoria para emitir uma opinião bíblica baseada na palavra de Deus. Então as pessoas não querem, elas se enfadam, não querem ouvir. Se for algo bíblico, elas não querem, mas é o nosso papel anunciar a Cristo, anunciar a verdade de Deus. Então, que possamos ser encorajados. Se você, meu irmão, tem passado as lutas, as dificuldades que todos nós temos enfrentado em alguma medida, por conta da pandemia, o desconforto, não desanime. Se você tem sido tentado a desistir, a se afastar da congregação, ou a servir a Deus de modo relaxado, não permita isso, saiba que não é esse o propósito do Senhor para a sua vida. E que Deus possa usar esse exemplo do apóstolo Paulo, que aponta para Cristo, pois ele é um imitador de Cristo, para nos encorajar a viver cada dia para a glória de Deus, de modo digno do Evangelho. Então que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Amém. Irmãos, vamos orar e pedir a Deus a sua bênção para a palavra. Senhor, louvado, exaltado seja o nome do Senhor em toda a terra, na tua igreja também. Ó Deus, dá-nos graça, ó Pai. Nós temos a tendência de querer um caminho fácil, sem cruzes, mas nós vemos na tua palavra, ó Pai, que é o teu propósito, e trilhemos este caminho que o Senhor tem preparado para nós. Fortalece a tua igreja, dá ânimo, ó Deus, nos levanta com sabedoria, com prudência, com fé, nos dá ousadia, coragem, autoridade, que vem da tua palavra, para anunciarmos o Evangelho, para que possamos anunciar a tua verdade, ó Pai, não apenas aqui dentro da igreja, não apenas no espaço que o Senhor nos dá aqui, mas também na sociedade, publicamente, como estamos fazendo, mas que precisamos cada vez mais fazer. Ó Deus, levanta o teu povo, dá-nos do teu Espírito, dá-nos da tua palavra, dá-nos coragem, ousadia, para anunciar o teu Evangelho, ó Deus, neste mundo. E que tão somente o nome do Senhor seja exaltado.
Que o Senhor confirme a tua palavra com o dom da fé para os teus eleitos, com o milagre da conversão, da regeneração, de uma nova vida, com o milagre, ó Deus, de vidas restauradas para a glória do Senhor. Abençoa, Pai, nossas vidas, abençoa a tua palavra no nosso meio, dá-nos graça, é o que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento cantar mais um hino. E depois deste hino, nós faremos a oração final, impetralhar a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Vamos então cantar mais um dos nossos hinos. Amém. Temos de pé novamente. Vamos cantar o hino, louvor santo somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, Santo somente o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é Senhor. Irmãos, ainda em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse ato de adoração pública do teu povo. Obrigado por essa igreja local que o Senhor tem aqui reunido o teu povo, ó Deus, aqui neste lugar
E abençoa, Pai, o teu povo aqui nesta cidade de Alagoinhas, o teu evangelho, o teu reino aqui. O Senhor continue sustentando, ó Deus, o teu povo em meio às lutas. Que o Senhor, Deus, continue permitindo, nos dando esta graça de anunciar o teu evangelho. E que o Senhor nos dê graça, autoridade, ousadia. Que possamos pregar este evangelho, ó Pai, a toda criatura. Que possamos, ó Deus, cumprir a missão do Senhor para cada um de nós aqui. Também sustenta a nossa denominação, a nossa igreja, os missionários. Nesse mês, ó Deus, nós temos orado pelos missionários. Também, ó Deus, contribuído com a obra missionária de modo específico. E embora, ó Deus, sejamos uma pequena congregação, mas que o Senhor use, ó Deus, essas contribuições, que elas venham ser úteis no Teu reino, no avanço do Teu reino. E abençoa, ó Deus, o nosso trabalho, o nosso esforço. Que o Senhor venha acompanhar esse trabalho com a Tua bênção, do Teu Espírito. E que assim, ó Deus, venha cada vez mais o Teu reino entre nós. Também pedimos pelas autoridades públicas, pelo presidente, pelos deputados, vereadores, senadores, prefeitos, também governadores dos estados, cada autoridade, ó Deus, na área de segurança também, protege, guarda. Ó Deus, que eles possam cumprir o seu papel, são servos do Senhor. O Estado está aí e é servo de Cristo. Ó Deus, quebranta esses corações. Que o Senhor possa produzir temor nesses corações. Que eles venham, ó Deus, entender a necessidade de submeter a Cristo. E assim, ó Deus, abençoa o nosso país, nos dá a vencer esta crise de saúde econômica. E abençoa a tua igreja, ó Pai, os irmãos, cada família, os que estão enfermos, tem misericórdia, os idosos, os que são grupo de risco, ó Deus, protege, guarda. Abençoa ali, ó Pai, tua serva, a nossa irmã Elda, no cuidado com a sua mãe, abençoa a sua mãe já de idade. E vários irmãos aqui, ó Deus, que todos nós temos parentes já de idade, que são grupo de risco. Pedimos a tua proteção, ó Deus. Sabemos que a vida de todos está nas tuas mãos, mas nós oramos ao Senhor, que o Senhor possa frear o avanço dessa doença, e que possamos então, como igreja, perceber a tua intervenção, como o Senhor já tem feito, e que assim possamos voltar, ó Deus, de fato a ter um país onde há crescimento, liberdade, e tudo aquilo que é importante, ó Deus, para a propagação do teu evangelho. Assim abençoa todo esse dia teu, a meditação durante o dia, o estudo logo mais à noite. Abençoa a semana de trabalho de cada servo teu, a vida doméstica, do lar, de cada família desta igreja. E aqueles que ainda não creem no Senhor, Pai, aqui nesta cidade, ó Deus, chama para o Senhor mesmo, pelo teu evangelho. Tem misericórdia, ó Pai, destas vidas que estão em trevas, e que a tua palavra, o Senhor venha acompanhar a tua palavra com poder e convertendo esses corações. Assim nos dá um dia de paz, nos leva em paz. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. 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 Amém, irmãos. Pode sentar. Irmãos, nós encerramos esse momento de culto público do Dia do Senhor, nos alegrando por mais um dia, pelas bênçãos do Senhor, que tem restaurado a saúde dos nossos irmãos, Nosso irmão Valmir aí, que
Deus deu graça. E Deus tem sido bom, né, com as nossas famílias, com a nossa igreja. Tem nos sustentado, né, tem sustentado a sua igreja, o nosso presbitério. Né. Ontem tivemos um trabalho da UPH, uma palestra ali pelo Google Meet. E os trabalhos da igreja, né, eles vão caminhando, né, e Deus tem sido bom para conosco, né? E outros irmãos têm chegado, se achegado à nossa cidade, né? Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Jaime, sua esposa, né, que está grávida, de Eva, vamos continuar orando. Ontem ele estava de serviço, né? Por isso não pôde ouvir a palestra. Ele não tem vindo à igreja por conta da gravidez da esposa, né, para não correr riscos ali, mas está já nas ruas aí cumprindo o seu trabalho, né, como policial. E nós louvamos a Deus pela vida dele e de outros irmãos que têm se achegado. Nós temos recebido visitas aqui na semana, na quinta-feira, né, de jovens interessados em aprender da doutrina bíblica, né, da fé reformada. Então Deus tem abençoado, né, o seu trabalho e eu creio que cada vez mais, né, com a passagem aí dessa pandemia, nós vamos retornando aí ao nosso trabalho aí com força total. Certo? Então, algum lembrete, algum aviso das sociedades? Irmãos, então, a SAF está aí liderando essa campanha, né, de apoio aos missionários. Então, há um envelopezinho. Hoje era o dia de você poder ofertar, mas se você não se preparou ou quer dar uma oferta, ou não deu e quer dar, ou quer dar uma oferta extra, então esse envelope ele está ali atrás. Você pode, então, até quinta-feira estar contribuindo. Certo? Então, esse valor ele vai direcionado, então, para missionários específicos que tem alguma relação histórica aqui com o concílio, pelo que eu estou sabendo. Certo? Então, contribua, ore a Deus, veja o que o Senhor propõe no seu coração e faça a sua oferta missionária. Meus irmãos, nós também pedimos aos irmãos que lembrem da questão da cesta básica. Certo? O nosso irmão diácono Gabriel nos lembra que essa semana, que vai estar sendo organizada, então já temos muitos elementos aí da cesta, então os irmãos que contribuem trazendo, então já dá para fechar os pacotes, né, as cestas e fazer aí essa oferta de amor para os irmãos aí que estão precisando de um apoio. Então, graças a Deus por isso também, pelos nossos diáconos, né, pelo trabalho diaconal e do serviço também dos irmãos que têm contribuído aí para essa assistência, certo? Também a OMP vai reunir essa semana, é isso? Tem data já? Então, os irmãos da OMP fiquem atentos, talvez amanhã, né, vai haver a reunião aí, deve ser online ou não? Online, então fiquem atentos aí lá no grupo lá da mocidade para poder participar dessa reunião. Irmãos, sem mais avisos, Deus abençoe, nos leve em paz, um bom dia a todos, até logo mais à noite. Amém.